Olá pessoal do primeiro C, vamos para mais uma aula de física. Eu vou falar um pouquinho sobre o princípio fundamental ou segunda lei de Newton. Nós temos a chamada força resultante que eu trabalhei com vocês nas videoaulas gravadas anteriormente. Força é representada como sendo a letra F e como eu escrevi força resultante, eu escrevo FR. E essa setinha representa que força é uma grandeza vetorial. Se eu for exercer uma força sobre uma caneta, eu preciso saber a direção será horizontal ou será na vertical. Se eu for exercer uma força na direção horizontal, o sentido da minha força vai ser para a direita ou vai ser para a esquerda? Se a direção da força que eu vou exercer sobre a caneta for a direção vertical, a força pode ser exercida para cima ou um sentido para baixo. Então, como é a grandeza vetorial, uso essa setinha, que é o símbolo de vetorial. E aí nós temos a força resultante, F é a resultante das forças aplicadas a um corpo. Aqui está o menininho e aqui eu vou desenhar uma caixa. E o menino vai ter que empurrar essa caixa, ele vai exercer uma força. Então, FR é chamada de resultante da força aplicada a um corpo. E para você determinar essa força, você vai utilizar o produto, a multiplicação da massa m pela aceleração. Essa força massa vezes aceleração é chamada equação fundamental ou segunda lei de Newton. Uma coisa importante é que a letra m, que significa massa, ela pode ser dada massa m, pode ser dada em quilogramas, tá ok? A aceleração, que eu vou chamar de A, em metros por segundo ao quadrado. E a força, como vocês já sabem, tem a unidade de medida chamada Newton, que a gente representa pela letra N maiúscula. Tudo bem? A força é dada em newtons, símbolo letra N, como eu já falei, em homenagem ao célebre cientista inglês Isaac Newton. E FR, força resultante, é o somatório das forças que atuam sobre o corpo. Representaria total da força com que o menininho está empurrando a caixinha. Vamos para o primeiro exercício de cálculo. Anotando as informações, questão número 1. Então vamos lá. Um móvel está deslocando-se com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Vou escrever aqui a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Já sei. Significa que a cada segundinho que passa, a velocidade do corpo vai aumentando de 2 em 2 metros por segundo. Determine a força resultante, quer dizer, o total da força que eu apliquei sobre o corpo, estou procurando. Total da força que atua sobre um corpo, sabendo que a sua massa é de 10 quilogramas, então a massa do corpo que eu vou empurrar é de 10 quilogramas. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Como eu falei, nós temos um menininho e esse menininho vai ter que empurrar essa caixinha vermelha aqui que eu estou desenhando. Ele vai
exercer uma força sobre essa caixinha. Só que eu não sei qual é a força que esse menininho vai exercer. Mas eu sei que a caixinha ela tem 10 quilos, 10 quilogramas, e a aceleração, o movimento vai aumentando de 2 em 2 metros por segundo. Então a aceleração, tenho aceleração. Já que o menino está empurrando a caixa, a velocidade vai aumentando de 2 em 2. E ele pergunta, já que o menininho está movimentando a caixa, temos uma aceleração, qual é a força que esse menininho está aplicando sobre a caixa? Chamada força resultante. Massa vezes aceleração, é bem simples. Força que o menininho vai exercer depende da massa do objeto que ele está empurrando, que é 10 quilogramas, vezes o valor da aceleração, que é 2. Então a força resultante será 10 vezes 2, 20 newtons. Total da força aplicada. Corrija, questão 1, está no quiz da pasta de física. Questão número 2. Determine a massa M. Ele está procurando a massa de um corpo, hein? Dado em quilogramas. Determine a massa de um corpo que está sobre a ação de uma força de 30 newtons. Então nós temos um corpo que sofre com a ação de uma força de 30 newtons. E como a aplicação da força, o exercício número 2 deu a aceleração adquirida pelo corpo, que é A de aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração significa que a cada 1 segundinho que passa, a velocidade vai aumentando de 6 em 6, metros por segundo. Então vamos ver a situação da questão número 2. Vamos ver? Colocar de novo o menininho. Colocar de novo uma caixinha. Esse menininho vai exercer uma força sobre essa caixinha. E aí, ela vai se movimentar. O exercício deu a aceleração, então ela se movimenta com uma velocidade aumentando de 6 em 6. Já que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da caixinha que o menininho está empurrando vai aumentando de 6 em 6 metros por segundo. Ele deu a força, o menininho está forte. Ele exerceu uma força de 30 newtons sobre a caixa. Mas ele não tem a massa da caixa. Qual é a massa da caixa que o menininho está empurrando? Vamos lá? Força resultante é a massa vezes a aceleração. A força que o menininho exerceu sobre a caixa é 30. A massa da caixa eu não sei. A aceleração é 6. Então nós temos 6 vezes m é 6m de massa é igual a 30. Quando você inverte tudo ao mesmo tempo, os dois membros de lugar, não troca o sinal. Então, massa será 30 dividido por 6. A massa dessa caixa é de 30 dividido por 6, 5. 5 quilogramas. Resposta: 5 quilos. 5 quilogramas. Anote questão número 2. Vou para a questão número 3 agora. Vamos lá? Questão número 3. Determine a aceleração adquirida. Ele pede aceleração. Determine a aceleração adquirida por um corpo de massa 2 quilos, a massa do corpo, 2 quilogramas, sabendo que sobre ele atua uma força horizontal
de intensidade 8 newtons. Vamos lá? Sabemos que o menininho está empurrando uma caixa. Estou fazendo o mesmo exemplo em todos os exercícios, que fica mais fácil de você entender. O exercício disse que esse menininho exerceu uma força que eu já tenho o valor de 8 newtons sobre a caixa. Por isso a caixa vai se movimentar, ela adquire uma aceleração. E o exercício fala que a caixa que o menino está empurrando tem uma massa de 2 quilogramas. Mas ele quer saber o seguinte: como o menininho empurrou a caixa, ela vai se movimentar com qual aceleração? Estamos procurando o A de aceleração. Vou escrever a fórmula, que é força igual a massa vezes aceleração, fórmula conhecida como segunda lei de Newton. A força é de 8 newtons. F de força, 8. A massa da caixa que nós vamos empurrar é 2 quilos. Falta o A de aceleração. Então veja que você tem 2 vezes A é 2A, igual a 8. Quem está multiplicando a letra A, operação inversa descerá dividindo. O inverso da multiplicação é a divisão. Então a aceleração será 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Ah, então espera aí. O menininho empurrou uma caixa com uma força de 8 newtons. Essa caixa, ela tinha uma massa de 2 quilos apenas. E aí, essa caixa se movimenta com uma velocidade. Como é que você sabe disso? É porque tem aceleração. 4 metros por segundo ao quadrado significa que a cada um segundinho que passa, a velocidade da nossa caixinha vai aumentando de 4 em 4 metros por segundo. Essa atividade está no quiz, refaça a atividade e corrija aqui no vídeo. A última questão da aula de hoje é a questão número 4. Qual a intensidade da força? Ah, ele pede a força, F de força. Aí o que ele nos deu? Vamos ver? Para imprimir a um corpo de massa 50 quilos. A massa do corpo que eu vou empurrar tem 50 quilogramas. E uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se há aceleração, há velocidade. Então, força com que o menininho vai empurrar a caixa eu não tenho, mas eu tenho a massa e a aceleração na questão 4. A força resultante será igual a massa 50 e a aceleração 2. Ao multiplicar massa vezes aceleração, você vai achar força. Simples assim, 50 vezes 2, 100. Newtons. Lembre-se que a força é dada em newtons. Prontinho. Corrija os exercícios que estão no quiz. Essa foi a videoaula de correção. Obrigado, até mais.